Ao contrário da visão que qualifica esse período como a Idade das Trevas, busca-se aqui mostrar como a Europa medieval viveu, ao longo dos séculos XII, XIII e XIV, uma atmosfera de grande ebulição cultural. Surgiram no período diversas inovações nos mais diferentes campos intelectuais, na filosofia, nas artes e, sobretudo, nas técnicas. Foi nesse cenário que se fixaram os alicerces de uma nova forma de produção de conhecimentos, a ciência moderna. Olá, cavalheiros e donzelas do canal Cristandade Invencível. Estamos aqui para mais uma dica de leitura. E eu trouxe aqui hoje uma obra que é o pontapé inicial de uma coleção brilhante. Breve História da Ciência Moderna, volume 1. Convergência de Saberes, Idade Média. Escrita por 3 autores: Marco Braga, Andréa Guerra e José Cláudio Reis. Esse volume é, na realidade, o primeiro de uma coleção que carrega justamente esse nome, Breve História da Ciência Moderna, e que trata do conhecimento científico que se desenvolveu num curto período de tempo da história da humanidade, da Idade Média até hoje. Esse volume em especial, o primeiro livro, Convergência de Saberes, Idade Média, busca apresentar os antecedentes da ciência moderna, ou melhor, busca tratar do conjunto de conhecimentos que afluíram para a Europa ao longo da Idade Média, ou seja, uma breve história dos conhecimentos científicos que se desenvolveram até o período anterior àquilo que nós conhecemos como Revolução Científica. E aqui é até importante fazer essa citação porque várias pessoas confundem Revolução Científica com nascimento da ciência. E na verdade são coisas completamente diferentes. A ciência, por assim dizer, é muito mais antiga que a Revolução Científica. De maneira geral, o livro mostra como a ciência medieval preparou os alicerces e o caminho para a ciência moderna. Na verdade, a obra acaba sendo até mais ampla, porque da mesma forma que a ciência moderna precisou das bases estabelecidas pela ciência medieval, também a ciência medieval precisou das bases estabelecidas pela ciência antiga. Com isso, a obra também retorna à antiguidade para tratar de vários desenvolvimentos científicos da ciência antiga, o que torna a obra realmente bem abrangente. Vários são os fatos e os personagens históricos abordados pelos autores, como Platão e Aristóteles, a ciência helenística, Cláudio Ptolomeu, Santo Agostinho e o início da Idade Média, a ciência árabe, a figura de Avicena, a difusão, por meio dos árabes, do patrimônio do saber antigo no Ocidente Latino, o nascimento das universidades na Europa, a engenharia medieval, os estudos de Santo Tomás de Aquino, de Robert Grosseteste, de Nicolau de Oresme e muito mais. O livro também apresenta vários dos debates científicos que transcorreram os séculos, como, por exemplo, as questões astronômicas e o sistema ptolomaico, os debates a respeito da queda livre e do movimento de projéteis, a teoria do ímpeto de João Buridan, que pavimentou o caminho para a dinâmica de Galileu e para o famoso princípio da inércia de Isaac Newton, a medicina medieval, a fundamentação do método científico por Roger Bacon, entre vários outros tópicos. Com toda essa síntese, os autores também procuram derrubar aquela apresentação fictícia da Idade Média. Essa ideia fantasiosa da era medieval, um período de 1000 anos, como a Idade das Trevas, ideia tão espalhada pelo protestantismo, pelo iluminismo e depois pelo marxismo, e que se tornou, aliás, tão comum na cultura popular, por meio do cinema, do teatro, do ensino escolar, do ensino universitário, por meio da literatura ficcional, todo esse espantalho a respeito da Idade Média simplesmente cai por terra quando abordagens, como essa dos autores, são expostas. Aliás, como escreveu o historiador David Lindbergh, abre aspas, a ideia de Idade Média, ou período medieval,
surgiu primeiro nos séculos XIV e XV entre os estudiosos humanistas italianos, que detectaram um obscuro período intermediário entre a deslumbrante conquista da antiguidade e a iluminação de sua própria era. Esta opinião despectiva, capturada no epíteto familiar Idade das Trevas, agora foi quase totalmente abandonada por historiadores profissionais em favor de um ponto de vista neutro, que considera a Idade Média simplesmente como um período da história ocidental, durante o qual se fizeram destacadas e importantes contribuições à cultura ocidental, contribuições que merecem considerável e imparcial investigação e avaliação. Fecha aspas. Por fim, a obra traz à tona uma questão muito interessante e que, aliás, é bastante debatida entre os historiadores, em especial entre os historiadores da ciência, que é a questão de se a ciência moderna representou, afinal, uma continuidade ou uma ruptura em relação à ciência medieval. Essa breve exposição desse debate polêmico desperta bastante curiosidade e, em certo sentido, até prepara o leitor para o volume seguinte da coleção. Breve História da Ciência Moderna, volume 2. Das Máquinas do Mundo ao Universo Máquina, séculos XV a XVII. Que, claro, é a continuação da história. Apesar de tudo que eu apresentei aqui, meus caros, vale a pena destacar uma coisa. Como o próprio nome do livro diz, trata-se de uma breve história. Leitura rápida, sem muitas complexidades. Diferente de escritos mais imponentes, como por exemplo do historiador David Lindbergh, Os Primórdios da Ciência Ocidental, a tradição científica europeia no contexto filosófico, religioso e institucional, desde 600 a.C. até 1450. Aí sim, uma obra bem mais complexa, bem mais detalhista, um livro muito ilustre, girando em torno da história dos desenvolvimentos da ciência antiga e da ciência medieval. Então, cavalheiros e donzelas, é isso. Breve História da Ciência Moderna, volume 1, Convergência de Saberes, Idade Média. Livro excelente de Marco Braga, Andréa Guerra e José Cláudio Reis. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações a respeito da obra e a respeito dos autores. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram do assunto, se têm interesse por mais dicas de leitura a respeito desse tema. Enfim, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, ativem o sininho de notificações e me sigam no Instagram, @cristandadeinvencível. É isso e até a próxima!